CG 150 você vai entender o funcionamento dela. Esse curso que eu vou passar para vocês aqui, ou seja, uma videoaula grátis para vocês, vocês vão estar vendo muito mais relacionado a isso e outros itens na motocicleta através do nosso treinamento. Então, eu vou fazer o procedimento para vocês. Aqui eu já deixei previamente desmontado para a gente acelerar o nosso conteúdo. Aqui eu estou tirando a carcaça lateral do motor. Aqui é a parte da embreagem. A parte que vocês estão vendo aqui, ó, são os itens internos de um motor. Então, vocês percebem que é basicamente sem muita função, mas é uma coisinha assim que vocês têm que ter a precisão para estar manuseando ele, tá? Aqui vocês vão estar vendo o seguinte. Aqui existe um eixo primário e um eixo secundário. Aqui vocês estão conhecendo o trambulador. Aqui ele tem um sistema de labirinto dentro na parte interna dele, que eu já vou estar fazendo a retirada para vocês estar conhecendo. E vocês percebem que esse eixo é um eixo maior. Ou seja, eu vou falar também precisamente por que ele tem esse deslocamento maior. E aqui é um eixo secundário, primário, secundário. Então vocês percebem que esse eixo maior, ele tem as engrenagens menores. E esse eixo menor, ele tem as engrenagens maiores. Isso já vai dar um ponto de início do nosso treinamento, que é para você estar tirando totalmente as dúvidas de um câmbio, ok? Vamos fazer a retirada então aqui desses pinos do garfo. Então, isso daqui é um pino do garfo. Vocês percebem que aqui tem dois garfos. Dois. Ou seja, o lado direito e o lado esquerdo. Eles, aqui no caso da CG 150, eles são totalmente iguais. Beleza? Aqui vamos fazer a retirada desse outro eixo. E aqui vamos fazer a retirada desse trambulador. Ó, vocês percebem que ele tem aqui 3 canais. Aqui ele tem o lado direito, tem o centro e tem o lado esquerdo. Então eu vou girar ele aqui, vocês percebem que ele vai estar fazendo um deslocamento aqui, ó, e esse continua reto, e esse vai fazer um deslocamento. Ou seja, isso é para que faça com que ele engata a primeira, enquanto as outras demais ficam em sequência normal. Aí quando ela retorna da primeira, ela engata a segunda. Então cada um tem sua função aqui, ó. Então aí o meio central dele aqui, ele desloca também. Então cada um por sua vez, beleza? Isso aqui é chamado de trambulador. Ele é mais conhecido como posicionador de marcha, tranquilo? Ele que dá as coordenadas para o garfo. Então eu vou deixar ele na lateral aqui e vamos fazer a sequência aqui. Eu vou fazer a retirada do pino, eu vou deslocar ele aqui para vocês verem como que é o funcionamento assim, ó. Ou seja, naquele trambulador, ele vai estar fazendo um deslocamento para lá e para cá, fazendo com que ele puxa a engrenagem para cima, ó, e desce para baixo, ó. Então ele vai para os lados, para a direita e para a esquerda. Então quem define a sequência de engatar aqui e desengatar é o garfo, que ele é comandado pelo trambulador. Ou seja, ele vai estar membrado aqui, ó. Então cada um vai estar fazendo a posição aqui, ó. Esse continua reto e esse desloca. Então ele vai fazer o fechamento e a abertura, ok? Vou deixar aqui. Aqui vocês percebem que aqui ela tem uma letra R e L. Da mesma forma, esse vai ter uma letra R e L. Ou seja, como eu disse antes, os dois são iguais. As aberturas das bocas deles também são iguais. Ou seja, se você pegar um outro câmbio, ou seja, da CG 125, mais precisamente, até 2008, vocês percebem que esse e esse são totalmente diferentes. Porque ele vai ter uma letra R e a outra vai ter uma letra L. Ele está definindo que a letra R é direito, traduzindo em inglês, né? Right, e a letra L de left. Então ele é esquerdo. Tá? Então, no caso desse, como está dizendo RL e RL, então direito e esquerdo, tanto faz ele ficar assim ou assim, isso não vem o caso, tá bom? Então vamos deixar deslocado aqui também. Esse pino eu vou deslocar ele também. E aqui vamos fazer a retirada desse outro aqui, que é o garfo central. Ele vai no eixo primário. A função dele é fazer levantamento dessa engrenagem aqui, tá bom? E aqui ele tem o quê? Uma letra C de centro, tá? De central. Então não tem como esquecer porque ele é uma boquinha menorzinha, ok? E o pino é mais a qualidade dele, a diferença dele é menorzinha, tá bom? Então vamos deixar deslocado. Aqui vocês vão perceber que ele está travando, ó. Por que ele está travando? Porque está sem as coordenadas aqui dos garfos. Então quando ele está sem as coordenadas, ele trava por si mesmo, porque ele está totalmente desiguais
e sem coordenada, tá bom? Para fazer a retirada, não tem como você tirar um sozinho, um de cada vez, porque eles são intercaladas, uma menor com a maior. Então a gente vai fazer o levantamento aqui, ó. Vamos tirar ele, os dois eixos iguais. Vocês percebem que eles estão membrados certinho, ó. Então aqui vocês percebem que esse eixo é o eixo primário, ele é o eixo maior e as engrenagens são menores, tá? Aqui é o eixo menor, mas as engrenagens são maiores. Ou seja, caso você venha depois e dizer assim, puxa vida, mas essa engrenagem ela é menor, porque se eu comparar com essa outra é menor, mas basta eu olhar o centro dela. Olha o centro dela, olha o tamanho do furo. Não vai ter cabimento aqui, ó. Aqui está totalmente de igual, ó. E aqui também, ó. Então não tem como ser, ó. Então exatamente ele vai estar entrando exatamente no local definido, ok? Então aqui, essa engrenagem aqui, ela é bem ruinzinha de pôr, porque ela tem um certo assimetrismo aqui, ó. Você tem que achar ela certinha a posição dela. E essas buchinhas que vocês estão vendo aqui, existem uns furinhos. Cada vez que passa esse furinho aqui com aquele furinho ali, ó, ele dá um jato de óleo e lubrifica a bucha da engrenagem. Então a engrenagem mantém sendo lubrificada. Como que entra esse óleo? Aqui é fechado e aqui também é fechado. Ou seja, tem esse furo aqui, ó. Esse furo, quando ele está na carcaça, a própria lubrificação do circuito interno de lubrificação da moto, ele dá um jato aqui dentro de óleo, que vem através da bomba de óleo, e ele não tendo saída aqui nem aqui, ele vai se deslocar através desses furinhos. Então, se você verificar, as engrenagens, existem esses furinhos. Então, ele vai fazendo com que ele vai jateando, dando um jato de óleo em todas essas engrenagens e lubrificando, beleza? Então, aqui não tem segredo. Aqui, mais uma coisa bem tranquila para vocês, que são macetes que eu estou passando para vocês. O que é esses macetes? Tudo que a gente explica são através de fórmulas. Como você for estudar uma tabuada, você tem uma certa estratégia, uma certa forma para você decorar com mais facilidade. Ou seja, da mesma forma nós estamos explicando aqui o câmbio, é para você não esquecer. Então vamos lá. Eixo primário é o eixo maior com engrenagens menores. Ou seja, eixo menor é o eixo menor com engrenagens maior. Como que eu vou fazer a contagem da sequência de câmbio? Ou seja, qual que é a primeira, qual que é a segunda, a terceira e a quarta, a quinta marcha? Então, basta, eu vou pegar o eixo primário, vou deixar de lado o secundário aqui. Quando é primário, então tudo é iniciante. Então, como ele é primário, ele vai estar iniciando. Então, ele vai estar crescendo, como se ele fosse um bebê, tá? Então, ele vai estar crescendo. Por que primário? Porque ele vai estar aqui, ó, nesse local aqui, ó. Depois do virabrequim, da tração, da combustão que ele vai ter na parte interna do pistão, que ele vai estar movimentando aqui esse virabrequim, ele vai estar passando uma certa tração para o sistema de embreagem. O embreagem vai estar membrada nesse câmbio aqui, ó, que é o eixo primário, por isso que ele é maior. Todo o sistema de embreagem vai estar aqui. Então ele vai estar passando a tração para o primeiro eixo, que é o primário, e vai estar se desmembrando para o secundário, que é o segundo eixo, que aí então vai estar membrado aqui é o pinhão, que vai estar com a corrente e vai estar indo lá para a roda, tá bom? Por isso que ele é o secundário, ele recebe a tração depois do primário, beleza? Então vamos dar sequência aqui, vou deixar isso aqui. Para você fazer a contagem aqui, basta você pegar essa engrenagem menor, como disse que ela vai crescer, e ela é membrada diretamente fundida no eixo. Então, ou seja, caso venha quebrar uma engrenagem dessa ou venha fazer um certo desgaste disso aqui, ela vai ter que ser trocada com o eixo todo. Então, as demais, elas são tudo móvel, tá vendo? Ela se desloca. Agora, essa não. Então, ela vai ser trocada, vai ter que trocar o eixo. Tranquilo? Então, para mim fazer a contagem, basta fazer o seguinte. Qual que é a primeira marcha? A primeira engrenagem da marcha seria isso aqui, ó. A primeira, pequenininha. Qual que é a segunda marcha? A segunda marcha, como eu falei que é crescente, então vai ser dessa, pula para crescente. Então, a segunda menorzinha é essa aqui, ó, da forma crescente. E a terceira, na forma crescente, vai ser essa. A quarta e a quinta. Então, ela cresceu de tamanho. Se eu colocasse tudo em ordem, ela ia ficar em forma crescente, mas que elas estão totalmente intercaladas. Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta marcha. Então, não tem segredo. Então, o eixo primário. Agora é o seguinte, o que a gente vai fazer? Vamos passar para a secundária. A secundária, como eu disse que a primária é crescente, a secundária é decrescente. Então, ou seja, ela vai vir da maior para menor.
Então ela começa da maior, ó, primeira marcha, essa, a maior de todas. Segunda marcha, essa, tá aqui. Terceira, essa. Quarta, essa. E quinta, essa. Então a menorzinha de todas do eixo secundário é a quinta marcha, tá bom? Vamos ver se bateu aqui? Então vamos, deixar aqui. Como eu disse, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Beleza? Deixei aqui o meu mindinho aqui, ó. Então, agora vamos ver aqui. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Então bateu, ó, quinta marcha. Ou seja, caso eu tenha que trocar uma dessas engrenagens por ter defeito ou por ter dente quebrado, eu vou ter que trocar o casal. Nunca é aconselhável você trocar somente uma engrenagem. Então você vai fazer o quê? Ou você pede o casal através de um pedido, ou chega em algumas concessionárias mais perto, e você vai pedir assim, eu quero a engrenagem da quinta marcha do eixo primário e eu quero a engrenagem da quinta marcha do eixo secundário, tá bom? Então não tem segredo. Para fazer a montagem é o seguinte, se eu pegar esses dois eixos, primário e secundário, vocês percebem que ele tem uma parte maior e uma parte maior. Tranquilo? Ó, a parte maior, e a partezinha menor e a partezinha menor. Ou seja, o que eu tenho que fazer? Eu pego a parte maior e coloco com a parte menor. Ou seja, grande com pequeno e pequeno com grande. Olha lá, ó, casou certinho. Se eu fizer totalmente oposto, olha lá, ó, certinho. Grande com pequeno e pequeno com grande. Se eu fizer totalmente oposto, ó, ela não vai bater, ó. Ela está totalmente desigual. Então, uma, ela não vai entrar ali. E se ela entrar, não vai bater marcha. E outra, não vai entrar os garfos. Você não vai fechar. Então, ou seja, totalmente errado. Então, você tem que lembrar dessas formas. Então, grande com pequeno. Coloquei, membrou. Primeira com primeira, quinta com quinta e todas as demais soltinho, ó. Tranquilo. Para mim fazer a montagem. Agora, aí que tá. O que eu vou fazer? Como eu sei que esse eixo aqui é o maior, é o mais grosso, né? Que esse eixo aqui é onde que vai com o peão, que vai dar tração para a roda, eu já vou colocar ele praticamente na posição, ó. Coloco ele aqui, ó. Ó a minha mão, como que ele está pegando. Eu não posso fazer assim, ó, que a minha mão não vai estar entrando dentro da caixa ali. Então eu vou pegar ela na lateral aqui assim, vou deixar uma parte sobrando aqui para que ela possa entrar lá, desloco os dedos para a lateral aqui, pego aqui a carcaça, ó. O que eu vou fazer lá, ó? Muito simples, tá nas duas mãos, eu coloco um eixo ali e um eixo aqui, ó. O que eu vou fazer, ó lá, ó. Membrou certinho. Pronto. Detalhezinho muito importante aqui. Caso venha a ser já essa moto de um cliente está vindo com defeito e você acaba tirando e bagunçando tudo o câmbio, como que você vai achar o defeito? Aonde que estava? Qual que era o problema aqui? Aí depois que bagunçou tudo, não tem como achar mais. O que eu tenho que fazer? Como eu tirei os garfos, eu vou pegar, ó, viro ele ao contrário, dou aquela trabalhadinha básica nele, ó. Ele saiu na minha mão. Ou seja, assim eu vou ter visão certinho do processo. O que estava de errado? Ah, essa engrenagem estava gasta. Ah, os eixinhos dela estavam errado. Está travado. Ah, uma trava se deslocou, soltou, faltou a engrenagem, faltou uma arruela. Ou seja, são vários detalhes. Principalmente esses rolamentos que está ali, ó. Sempre quando você for fazer a limpeza adequada desse motor, você tem que verificar se ele está com o processo adequado, ou seja, se ele não está comprometido com sujeira, se não está travado, se ele não está com folga. Então essas coisas que você acaba não tendo uma visão assim mais biônica, um olho biônico, acaba dando problema para você e também para o cliente, que ele vai ficar muito chateado depois de ter que trazer a moto de novo, mesmo tendo garantia, tá bom? Então vamos continuar o processo aqui. O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer a montagem. Então, como eu já falei antes para vocês, eu posso estar somente recordando rapidão para vocês memorizar aí e não ter que ficar voltando o vídeo aí. Então vamos lá. Primário, secundário, bem rapidão. Primário, secundário. Primário, engrenagens crescente. Secundário, engrenagens decrescente. Ou seja, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta são intercaladas. Na montagem, maior com menor, tá bom? Sempre a ponta maior com a ponta menorzinha. Coloco ele no lugar. Aí vai vir a montagem do quê? Dos garfos. Então os garfos, vocês percebem o seguinte, aqui vai estar indo o trambulador. Ou seja, se ele vai estar aqui, não tem como eu montar isso aqui assim, ó,
isso aqui não vai ter nenhum processo. Então eu vou ter que montar assim, esse eixinho aqui vai ter que pegar aqui dentro. Então é muito simples. O que eu vou fazer? Primeiro eu coloco ali na parte dele, desloco ele para o lado, coloco isso aqui. Isso aqui ele vai ter que entrar um lado só. Aqui é uma parte maior, ó, mais grossa. Se eu colocar ele ali com a parte ao contrário, ó, tá errado. Então eu coloco ele certinho já. Pronto. Desloco ele um pouquinho para o lado, posso movimentar, posso subir, abaixar, isso aqui não tem problema, isso aqui já é para isso mesmo, eu posso mexer ele aqui, ó. Esse câmbio, vocês percebem que ele vai estar travado. Mas se eu fizer esse processo, não tem problema, tá bom? Então eu já coloco ele ali, já subo ele aqui, ó, e já posso colocar o pino, ó. Olha lá, já ficou certinho, beleza. Agora vamos pôr os outros. Esse outro é o seguinte, você percebe, como eu disse antes, RL, 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 RL. Então, tanto faz, tanto fez. Se fosse uma 125, uma CGzinha, um exemplo, até 2008, ela seria ou um ou outro, tá bom? Só para vocês lembrar aí. Da mesma forma, se eu colocar esse garfo assim, isso daqui vai ficar fora do trambulador. Eu tenho que sempre colocar o pino em direção ao ponto aqui, ó, que é o ponto central do trambulador, ó. Se eu colocar ele assim, tá deslocado, ó, tá errado. Então eu viro ele, olha lá, ó, certinho. Então eu já vou pôr ele lá embaixo, para não incomodar. Só tem 2 lugares, tá bom? Eu já posso levantar ele e colocar ele no trambulador, onde que vai posicionar as marchas. E isso daqui da mesma forma. Coloco ele aqui, ó, e levanto ele, posso levantar e coloco. E consequentemente, em seguida eu já coloco o pino. Esse pino também não tem segredo, já coloco ele. Eu só membrar ele certinho ali nos furos, ó. Já posso dar uma girada nele aqui. Você tem que certificar que ele foi totalmente para dentro, que os pinos estejam totalmente fixos, porque o motivo depois ele não vai fechar. Agora que vem a conclusão. Lembra que estava travando. Se eu pegar e girar isso aqui, e ele não girar conforme tem que ser livre, está errado. Ou alguma arruela, ou alguma engrenagem, ou algum garfo, alguma coisa está incorreta. Então vamos girar. Ó, girou livre. Livre, 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 ó. Perfeito. Ou seja, esse câmbio vai estar em perfeitas condições e apto para estar fazendo o funcionamento. Aí, em seguida, você vai estar colocando o virabrequim. Isso aqui ele tem um certo macetinho. Geralmente você pega bem na ponta, porque esse rolamento ele é muito justo. Muito, muito, muito justo. Ele entra justo e ele não pode ter folga lateral. Deslocar assim, senão ele fica batendo. Então eu tenho que pegar ele bem certinho aqui, assim, ó, na ponta. E eu vou colocar. Ó. Se eu pegar e forçar ele lateral, ele trava. Você só vai poder tirar na pancada. Tranquilo? Então isso aqui não tem muito segredo. Esse macete que eu passei aqui não tem explicação mais resumida que isso. Então, basta você olhando, se você aprender isso aqui, pega um câmbio, pega exatamente uma 150-10, faz o processo que eu expliquei aqui, vai tirar de letra, tá bom? Essa parte é uma das mais que desperta curiosidade para os futuros mecânicos, nossos alunos e até outros mecânicos e outras pessoas que já têm um certo conhecimento, que às vezes têm um certo receio para estar mexendo com um câmbio, tranquilo? Então aqui o que a gente vai fazer? Aqui no caso, se fosse fazer o fechamento aqui, para estar fazendo já a montagem, para estar em funcionamento, eu ia ter que fazer o processo de limpeza adequada, que nos próximos vídeos a gente pode estar passando qual que é a função certinha, o que você tem que fazer, mas fazer a retirada de todas as impurezas que tem aqui, todas as sujeiras que há aqui na carcaça, cuidando sempre e visando sempre as passagens de óleo. Então essas galerias de óleo, sempre essas coisinhas que tem assim, ó, vocês nunca deixam pedaço de resíduo, de cola, algumas coisas. Você sempre tem que fazer a limpeza adequada. Com a retirada dessas peças, faz o procedimento de lavar muito bem lavado, com um fluido de aquele querosene, uma gasolina limpa, com um processo bem certinho, passa bastante ar, dá uma certa qualidade na limpeza, porque isso aí vai vir depois as consequências, que é esses pedaços de cola e sujeira que você às vezes deixou devendo, né? Deixou um pouco a desejar na limpeza, que vai ir depois para o circuito de óleo. Então, principalmente 150, ela tem alguns orifícios que é umas veiazinhas artéria. Então é muito pequenininha. Então se essa sujeirinha aqui do cantinho que você deu uma vacilada e ele subiu através da bomba e parou nesse circuitinho, nesse furinho, ele entupiu, não sobe óleo, compromete a parte de cima do motor,
pistão, vem tudo abaixo, tá? Então tudo que você fez, até mesmo essas lubrificações que eu citei antes dos furinhos aqui, ele vai comprometer tudo, tá bom? Então sempre é bom você fazer uma limpeza, uma higiene bem feita. Aqui, após fazendo toda a limpeza e colocando a cola adequada aqui no centro do motor, você vai fazer a colocação dessa carcaça aqui, ó. Sempre cuida aqui, que aqui tem um rolamento em agulha. Esse rolamento agulha aqui, às vezes na hora que você colocar, ele começa a bater, encavalar o rolamento, e muitas pessoas pegam um martelo de nylon e começam a dar pancada, e isso vai danificar, então não é o correto, tá bom?